Os dogmas criados pela Igreja Católica são tão indiscutíveis entre eles que até impedem padres a raciocinar e decidir entre o certo e o errado, muitos baseados em lendas e suposições, outros impregnados de crenças que rebaixam o nível do cristianismo, quase todos com fins lucrativos, ou seja, que muitas doutrinas foram mudadas dentro do cristianismo, não para a salvação de almas, mas para fins lucrativos, né? Outros conferem ao clero certa autoridade e influência até que a sociedade fique esclarecida. Agora a gente vai ver algumas alterações estranhas às Sagradas Escrituras, ou seja, alterações doutrinárias que são estranhas às Sagradas Escrituras, que não têm base nas Escrituras, né? No ano de 304 depois de Cristo, os bispos começaram a ser chamados de Papa. No ano 310 depois de Cristo, introduzidas orações pelos mortos. No ano 320 depois de Cristo, começaram a acender velas. No ano 325 depois de Cristo, Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas. No ano 375 depois de Cristo, a adoração de santo, adoração de ídolos. No ano 381 depois de Cristo, a igreja cristã recebe o nome de católica. No ano 394 depois de Cristo, culto cristão é substituído pela missa. No ano 416 depois de Cristo, começaram a batizar crianças recém-nascidas. No ano 431 a 432 depois de Cristo, instituído o culto à Virgem Maria, mãe de Jesus. No ano 503 depois de Cristo, começaram a existir o purgatório. Em 593 depois de Cristo, foi introduzida sua doutrina. Ou seja, em 503 depois de Cristo começou a existir o purgatório e em 593 foi introduzida a doutrina do purgatório. E no ano 606 depois de Cristo, a supremacia papal, o poder completo papal, né? No ano 709 depois de Cristo, costume de beijar o pé do Papa, que ridículo. No ano 787 a 788 depois de Cristo, adoração, culto às imagens de escultura. No ano 830 a 840 depois de Cristo, a igreja começa a utilizar ramos e a tal água benta. No ano 933 a 993 depois de Cristo, é instituído a canonização de santos. No ano 1074 depois de Cristo, é instituído o celibato. No ano de 1090 depois de Cristo, introduzido o terço. No ano de 1140 depois de Cristo, os 7 sacramentos. No ano de 1184, Inquisição efetiva posteriormente. Ano 1190 é instituído a venda de indulgência. No ano de 1200, a ceia do Senhor é substituída pela hóstia. E no ano de 1216 é instituído a confissão, ou seja, os homens ou mulheres iam até o Papa, até o padre, confessar pecado. Isso foi instituído no ano de 1216 depois de Cristo. No ano 1316 depois de Cristo, introduzido a Ave Maria, a Ave Maria. No ano de 1415 depois de Cristo, o cálice que era de Santa Ceia ficou só para o clero. E no ano de 1439 depois de Cristo,
É introduzido livros apócrifos na Bíblia. Tobias, Judite, Sabedoria, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Eclesiásticos e Baruque. No ano de 1854, DC, anunciada a conceição da Imaculada Virgem Maria. E no ano de 1950 d.C., a ascensão da Virgem Maria. A palavra protestante apareceu quando Clemente VII, em 1529, tentou impedir que o evangelho fosse pregado em alguns estados da Alemanha. Os cristãos não católicos fizeram um protesto contra esta pretensão do Papa e receberam o nome de protestantes, aplicado hoje a todos os evangélicos. Você teve aí a data de alguns dogmas que entraram na Igreja Católica e o ano, né? A Igreja depois do século IV, no ano de 933, quando instituído a canonização, essa distinção da Igreja tem concedida, inclusive por ato de bravura, como matar protestante e maçons. Anchieta, por exemplo, em 9 de fevereiro de 1558, na Baía de Guanabara, ajudou os índios a enforcarem o holandês protestante Jacques Le Baleu e afogarem seus companheiros no mar. A transubstanciação, hipotética transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, foi proclamado pelo Papa Inocêncio III, no ano de 1215. Os cristãos resistiram, mas foram derrotados em 1551 por um decreto papal. Ou seja, ir contra os dogmas é ir contra a Igreja e contra Roma, né? Confronto Bíblia, catolicismo romano. Agora a Bíblia vai confrontar a doutrina do catolicismo romano. É só um paradigma para você ter uma noção mais ou menos de como as coisas estão funcionando. Nos primeiros séculos, a Igreja lutou contra os concílios dos papas, mantendo as doutrinas cristãs originais. São Cipriano, bispo de Catargo, no ano de 249 a 258, alertava: não receber opinião diferente das Sagradas Escrituras, seja de quem for. São Jerônimo, em 340 a 420, dizia o mesmo: se estiver escrito, recebemos; se não estiver escrito, não receberemos. O que eles apresentam como tradição, a palavra de Deus ou vergasta. Adoração. Bíblia. A Bíblia diz sobre a adoração que só Deus, só adorar, só a Ele servirás a Deus, em espírito e em verdade. O catolicismo romano diz que as imagens têm prioridade por serem os esteios da Igreja. No rosário há 166 contas, sendo 150 para as Ave Maria e apenas 16 para os Padre Nosso. Sobre mediação. A Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e Pedro confirmou: debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e Atos, capítulo 4, versículo 12. O catolicismo romano fala sobre mediação, dizendo que Maria, mãe de Jesus, é tido como medianeira, e até bispos e padres se fazem de mediadores e perdoadores de pecados, como se fosse impossível substituir Cristo, agem como impostores. Sobre a eternidade e salvação, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Está escrito isso em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16, e Atos 16, versículo 31. O catolicismo romano diz que, apesar daquelas palavras de Jesus, Dom Helder Câmara,
entrevistado pela revista Veja, número 867, disse que não tinha certeza da sua própria salvação. Se um bispo está nessa situação espiritual, quer dizer, de um católico comum, bispos e padres, quando faleceu, Tancredo Neves proclamara que os anjos levaram a alma de Tancredo Neves para os braços de Deus. Uma semana depois, a igreja deu marcha ré, ordenando missas a favor da alma de Tancredo nas chamas do purgatório. Purgatório e limbo são lugares intermediários para onde vão as almas. Esses lugares não existem, mas rendem lucros para a Igreja Católica. Ela não abre mão nesses aspectos. A Igreja foi hábil, dizendo que no purgatório os mortos se comunicam com os vivos através das missas. O limbo, dizem, abriga as almas das crianças que morrem sem batismo. Todavia, podem receber almas especiais que não vão àquele tormento. Nos evangelhos não constam nada dessa crença. Os que se aprofundam no estudo das Escrituras descobrem que o catolicismo romano é descrito na Bíblia de maneira figurada como uma mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Devido às perseguições e à Inquisição cometidas contra os cristãos não católicos. Apocalipse, capítulo 18. A estrapada. A estrapada foi um instrumento de suplício que a Igreja Católica usou nos tempos da Inquisição durante 500 anos e tirou a vida de milhares de pessoas inocentes. Cardeais e bispos presenciavam o espetáculo. A ocasião era importante. Iam queimar 6 cristãos luteranos. Os mais corajosos tiveram suas línguas cortadas para não sensibilizarem os carrascos com suas orações ou citações bíblicas. João Hus, reitor da Universidade de Praga, Boêmia, pregou contra o culto às imagens e mostrou que na Bíblia não havia purgatório. Por isso foi queimado vivo em praça pública por denunciar suas imoralidades. Pai de muitos filhos ilegítimos, o Papa Alexandre VI, no ano de 1492 a 1503, considerado o mais devasso de todos, amante da própria filha, Lucrécia Borgia, mandou enforcar o grande orador cristão Jerônimo Savonarola. John Wycliffe foi queimado e muitos outros. A reforma veio em 1517, ao tocar da trombeta do monge Martinho Lutero. Vários países se ergueram como gigantesco. Lutero relacionou a Bíblia com o catolicismo e ficou perplexo. Disse ao Papa: raciocinemos sobre isso. E o Papa respondeu: submeta-te ou morrerás queimado. Bibliografia: O Estado do Vaticano, documentário 110, edição ilustrada por pastor Lauro de Barros Campos. Boa noite. Dando